Eu convido você para abrir a sua Bíblia em duas passagens, por gentileza. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A nossa mensagem é desse capítulo todo. Ele vai do 14 até o 21. Mas nós vamos ler só o versículo 20 para aproveitar o tempo. A mensagem é Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, mas nós vamos ler só o versículo 20, que talvez já sabemos de cor, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora, por gentileza, você pode ir no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5. A mensagem, ela vai do 1 até o 10. Mas nós vamos ler só o versículo 5. Diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Amém? Glória a Deus. Como eu tenho um monte de papelzão aqui, eu vou deixar aqui. Pode ser? Pode? Tem problema? Obrigado. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor dos Exércitos, eis aqui o seu povo precioso, eis aqui a sua amada igreja. E eu te peço, meu Pai, que pelo poder e a unção do teu Espírito Santo, que o Senhor ministre, Pai querido, a essa igreja, como ministério, como instituição, igreja metodista nesse lugar, e que o Senhor ministre também individualmente e em comunidade o coração e a vida, Pai querido, de cada um dos seus filhos. Porque na composição das pessoas que estão aqui é que forma a instituição, a igreja metodista. Por isso eu te peço, querido Deus e Pai, Senhor dos Exércitos, nos abençoe, fale conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, abre a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções, quebre as resistências, as barreiras ou qualquer tipo de preocupação ou curiosidade desnecessária. E que o nosso ouvido esteja atento somente para ouvir a sua voz e o seu querer, para a glória e honra do seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, naquele processo que eu havia falado para vocês, o coach, ele tem como objetivo ajudar o seu coach, o seu cliente, uma pessoa, a identificar o seu estado atual, levando ele a um estado desejado. E para que ele chegue nesse estado desejado, o coach, junto com o cliente, ele faz um planejamento, uma linha de ação para que ele consiga conquistar o seu objetivo em 100%. E quando nós olhamos a vida de Zaqueu, entenda que eu só vou pontuar aspectos gerais. Quando nós olhamos nesse texto de forma bem simples, sem tanto aprofundamento, nós percebemos o estado atual de Zaqueu. Qual que era o estado atual de Zaqueu? O maioral dos publicanos, de pequena estatura, desprezado, considerado como um pecador, e as questões emocionais de Zaqueu, em função do que eu citei antes, refletia na sua vida emocional e na sua vida espiritual e também relacional. E diante disso, segundo o texto, qual que era o estado desejado de Zaqueu? O que Zaqueu almejava na sua vida, no seu coração, na sua alma? Zaqueu, ele queria ver e conhecer Jesus, mudar a sua vida, mudar a sua imagem ou a sua autoimagem, ser uma pessoa benquista, mudar a sua história de pecador, traidor, mal visto, odiado e desrespeitado. E qual foi o planejamento de Zaqueu para mudar a sua vida? Para mudar a realidade do seu estado atual, conforme eu citei antes. Ele correu na frente da multidão, subiu em uma árvore para ver Jesus
e identificou o caminho de Jesus. Qual foi o resultado do planejamento de Zaqueu? Jesus passou pelo trajeto. Jesus olhou para Zaqueu em cima da árvore e disse: desce, Zaqueu, convira em sua casa. Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. E qual foi o estado desejado de Zaqueu junto com esse encontro com Jesus? Eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Se prejudiquei alguém, restituo 4 vezes mais. Hoje houve salvação nesta casa. Jesus falando para Zaqueu. Zaqueu é filho de Abraão e Jesus restaura a integridade, a fé, a cultura, a promessa, a nacionalidade de Abraão, que era considerado como um traidor de Israel, como filho de Abraão. Esse é o quadro geral e simples que eu fiz de Zaqueu. Agora, olhando para a igreja de Laodiceia, o estado atual da igreja de Laodiceia, o diagnóstico, ela foi considerada como uma igreja que não era nem fria e nem quente, uma igreja morta, sem postura, posição, autoiludida, soberba, individualista, autossuficiente. Sou rica e abastada. Mas a realidade dela também, no estado atual, era infeliz, miserável, pobre, cega e nu. E qual era o resultado da igreja de Laodiceia se ela continuasse no estado atual em que ela estava? Consequência: vergonha, repúdio e a ponto de ser vomitada da boca de Deus. E aí vem a avaliação do coach, que no caso é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Ao coach, o anjo da igreja. Jesus é o coach, porque o texto fala as referências dele. Ele é aquele que escreve ao anjo da igreja de Laodiceia, o Amém, presta atenção nisso, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, a avaliação de Jesus sobre a igreja. Conheço as tuas obras. E qual é o estado, veja bem a diferença, e qual é o estado do coach Jesus para a igreja? Nota-se que não há interesse do coach, do anjo da igreja de Laodiceia, em fazer um planejamento para mudar a sua realidade. Enquanto Zaqueu tinha esse desejo de mudar a sua vida, de mudar a sua realidade, de ter encontro com Jesus, aqui não há uma participação da igreja. Não há participação do anjo da igreja, no caso talvez um pastor, um presbítero. Não há aqui uma referência de que a igreja estava interessada. Por isso só tem o diagnóstico do coach. O estado atual é esse. Qual que era o estado desejado? Ao vencedor, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono de meu Pai. A recompensa, enriquecimento, cobrir a vergonha e ver novamente. E qual foi o planejamento, o plano de ação que Jesus fez para essa igreja mudar o seu estado atual, que era uma igreja morna. Lembra que eu falei? Não é nem fria nem quente, é uma igreja morna. Compres o ouro refinado pelo fogo, vestidura para te vestir e colírio para os teus olhos para que veja. E a motivação dura do coach, Jesus Cristo. Eu repreendo e castigo a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós temos aqui, de forma simples, o diagnóstico do estado atual, tanto da vida de Zaqueu e o que ele desejava para a sua vida, e ele fez um planejamento. Aqui nós temos uma igreja que já conhecia Jesus, diferente de Zaqueu, que já tinha uma missão, que já tinha uma caminhada, mas é uma igreja que ela se perdeu na caminhada, era uma igreja autoiludida, ela se achava rica e abastada. E não há interesse de permanecer na essência do primeiro amor nessa igreja, tanto que não há uma resposta, não há um planejamento dela, só de Jesus. E Ele é o dono da igreja. Por isso existe a palavra somente de Jesus. Eu espero isso dessa igreja. E aí nós vamos fazer a junção, a composição disso. Mas para isso a questão é, a primeira pergunta: como está a sua vida hoje, pessoal, com Jesus Cristo? Qual é o seu estado atual? O seu estado emocional, espiritual, relacional com Jesus e assim por diante?
Vamos imaginar que você declare: meu estado atual, meu relacionamento com Jesus hoje não está tão interessante. Vamos colocar nessa palavra. Mas o meu estado desejado é que se torne interessante. Eu quero ter intimidade com Jesus, eu quero ter comunhão com Jesus, eu quero ter avivamento, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter alegria renovada, o coração restaurado, a fé renovada. E a questão é: qual é o planejamento que você vai fazer? Qual é o plano de ação? O que você vai fazer para mudar essa realidade? Vou te dar só um exemplo que é básico. Você pode voltar para a prática da oração, para a leitura da palavra, para o jejum e assim por diante. Então, qual é o seu estado atual como pessoa ou como família diante de Deus, diante de Jesus? E agora, em aspecto igreja, comunidade, qual é o estado atual dessa igreja? E quando eu falo estado atual, não estou falando das realizações que essa igreja faz ou está fazendo, ou conforme até os anúncios aqui, mas a realidade espiritual, a realidade emocional. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja extremamente abençoada, capacitadora e cheia de ação. Porque o texto diz: conheça as tuas obras, mas as obras da igreja de Laodiceia eram vazias, não tinha consistência, era um negócio que era morno, não era nem quente e nem frio. E o resultado disso era que Deus estava querendo jogar fora essa igreja. Mas essa é a palavra? Eu queria pregar outra de Davi e Golias, mas Deus mandou pregar essa. Então é essa. Então, diante disso, quando esta carta é enviada à igreja de Laodiceia, através de uma revelação dada a João por Jesus Cristo, ela tem por finalidade alertar e ajudar essa igreja a identificar a sua realidade espiritual, ou seja, a sua postura em relação a Cristo. Por quê? A igreja é e tem uma realidade espiritual. E todas as pessoas que participam da igreja têm uma vida espiritual. E é essa vida espiritual que você tem individualmente ou como família ou na sua casa é que compõe a realidade total da igreja. Em outras palavras, aquilo que você é na sua casa, você tem que ser na igreja. Ou aquilo que você é na sua casa, você é na igreja. Mas lá na minha casa eu brigo, eu grito, eu faço isso, eu faço aquilo, é o caos. E lá ninguém ora, ninguém coisa, nem nada. Isso é o reflexo da sua vida aqui na igreja. Mas aqui na igreja eu oro, eu jejuo, eu busco, eu leio, eu escuto a pregação. São coisas totalmente diferentes. Porque não existe consistência. Não é uma realidade genuína. É uma situação de aparência, como a igreja de Laodiceia, que não era nem quente e nem fria. Era uma igreja morna. Então Deus não está falando de ações. Deus está falando de espiritualidade saudável, espiritualidade sadia, identificação com o sobrenatural de Deus, com o Espírito Santo. Significa que aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que pensamos, imaginamos, enfim, a nossa comunhão e intimidade com Jesus é o reflexo, ou deveria ser o reflexo dessa comunhão e dessa intimidade. Não simplesmente de um ato culto, que nós estamos aqui, louvamos a Deus, batemos palmas, cantamos, entoamos. Você pode fazer isso em qualquer lugar, mas o seu coração está de fato genuíno, está comprometido, está abençoado. Por isso que a ministração é a igreja como um todo e você individualmente, porque nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos ser o camaleão. A nossa espiritualidade, ela precisa de ser 100% genuína em casa e 100% genuína na igreja. 100% genuína na igreja, 100% genuína em casa e 100% genuína na sociedade. E a partir disso, Deus é manifesto na nossa vida. Acontece que há momentos que nós perdemos o foco do reino de Deus. A nossa fé se esfria, nossa comunhão se acaba, nossa paixão e intimidade com Jesus se apaga, e esta carta é enviada para a igreja reacender o seu amor, o seu compromisso com Cristo e rever as suas prioridades. Por isso, Deus, em Cristo Jesus, Ele ajuda essa igreja a identificar o seu estado atual e faz o planejamento. Você precisa de fazer isso para que a sua espiritualidade seja renovada.
para que a essência dessa igreja seja abençoada, para que a essência dessa igreja seja manifesta. Porque qual que é o diagnóstico? Que nem és frio, nem quente. Quem dera for frio ou quente. Mostra que a igreja perdeu o seu rumo, o sentido de ser, de existir, sem rumo, sem postura, e a sentença: assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma. Mostra que a igreja está autoiludida, tornou-se autossuficiente. A verdadeira situação que Cristo vê na igreja é outra, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então a igreja está lá, como diz a piazada, né? Lá no sul fala piazada, não sei como é que, né? A igreja está falando: nós somos ricos, nós podemos, nós somos top, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos nas mídias, nós estamos fazendo, nós somos conhecidos na cidade de Vilhena, uhul, somos conhecidos a nível nacional, está vindo gente de tudo que é canto, Mas eu vejo o diagnóstico real da igreja. Você pode ficar bravo comigo, não tem problema, que é uma palavra dura, eu sei, eu preguei na minha igreja também esse texto. Porque em aspectos gerais, é isso que tem acontecido muito com a realidade de muitas igrejas, indiferente de placa de denominação. Então muitas vezes a gente está achando que a gente está top diante de Deus, que a nossa vida está tudo certinha, está tudo bonito, está tudo em cima, uhul, glória a Deus, mas Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa vida, Deus vê a nossa alma. E muitas vezes você se acha autossuficiente. Eu estou na igreja há muito tempo. Você quer ver a prova de que você é autossuficiente, que você perdeu o foco? Eu não sei se aqui acontece, mas lá onde eu sou pastor acontece muito. A pessoa nova chega na igreja e ela chega motivada. Talvez você já até escutou isso, e eu precisei de vir lá para repetir para você, né? A pessoa nova, ela chega na igreja, ela está lá alegre, ela está feliz, ela está motivada, daí vem eu e você, os top espiritual, o rico e o abastado da fé, o alfa, o ômega, o detentor do conhecimento, da Bíblia, escola dominical, tudo, a liturgia do culto, e a gente olha para ele e faz assim, com aquele olhar de snob. Daqui uns dias, ele vai ficar como eu. Isso aí é fogo de palha. Já já ele entra na realidade da igreja. Ele vai saber como que é, como que funciona. Por enquanto ele é novinho, é peixe pequeno. Daqui uns dias, quando ele tiver a minha caminhada, a minha fé, a minha experiência, aí sim ele vai ser bom e ele vai entender. Significa que a igreja e você ou a pessoa perdeu o foco. Porque a nossa postura é de caminhar junto com essa pessoa. O nosso comportamento é ajudar essa pessoa, é incentivar ela a viver Jesus inteiramente na sua vida. É profetizar bênção sobre a vida dela. Não é competir a espiritualidade com ela. E às vezes acontece muito isso na vida da igreja. Competição de espiritualidade, competição de fé, competição de pregação, de louvor, de ministério, de ação. Porque eu tenho que fazer, porque eu faço, porque eu sei, porque eu estou por cima. E não está. O tempo de igreja não determina a sua fé. A experiência que você tem aqui não determina a sua fé e a sua intimidade com Jesus Cristo. Perceba, isso é muito importante. A igreja é o reflexo daquilo que somos. Essa advertência não era para a estrutura da igreja ou templo, mas para as pessoas que frequentavam a igreja. Às vezes a nossa realidade espiritual é essa, é morna, e nós nos enganamos dizendo: estou rico, estou abastado, não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, mas interiormente somos infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. Vamos dar um exemplo bem simples disso. Você está lá, como diz, desenchavido, triste, magoado,
cheio de coisa, incrédulo, a fé oscilando, e aí você está lá assim, né? Daquele jeito. Aí chega um irmãozinho perto de você, Paz do Senhor, você, glória! Aleluia! Aí, firme, irmão! Você falta virar pentecostal, igual o pastor falou. Ele vira as costas, você... É aparência. É aparência. Fala a verdade. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos ver quem tem coragem. Eu não tenho, não sou bobo, não verguei minha mão. Quem leu a Bíblia essa semana? Presta atenção. O estado atual, diagnóstico. Quem leu a Bíblia essa semana mais que 3 vezes? Ergue a mão. Seja honesto, Deus conhece. Tá vendo? Aí eu sei que lê, tá falando assim, eu li. Tô rico e abastado. Aí eu faço igual o Filipe pro eunuco. Entendeu o que leu? Entendeu? Porque lê, filho, até a Júlia lê. Ela pega lá, de 1 ano e meio, ela... pai? Filha, eu concordo. Ué. Aí eu pego a Bíblia para ler, ela vai lá e fica nas letrinhas. Então você está achando que você está no entendido e Deus está... Você... Quem orou mais que 3 vezes essa semana? Quem orou mais que 3 vezes? Tá nóis. Eu oro o dia inteiro, mas orou ou reclamou? Depois o senhor conserta. Você chamou para pregar? Orou ou reclamou? Fique em silêncio. Não quero ouvir um pio. Parca a caneta, cidadão. Oxa. 1 minuto. Quem está tossindo? Pode tossir não. Silêncio. Quando você para, quem achou que foi fácil? Erga a mão. Ninguém. Olha, uma, glória a Deus. Não é fácil. Olha lá, 2, 3. Né? Está aumentando. Olha o diagnóstico, Deus conhece. Por quê? Porque as nossas orações, nós não paramos para ouvir Deus. A gente só fala. Só fala. Deus abençoa isso e tal, não sei o que, eu vou fazer um negócio e vai para lá e vem para cá. Então, aí na hora que Deus vai falar que você é amém, aí você vai embora. Você não para ouvir. Quando eu morava sozinho lá em Londrina, na primeira nomeação, eu tinha um hábito de tomar chimarrão. Engraçado, a gente vem para cá, ninguém chama a gente para tomar chimarrão. Eu não sei, rapaz. A igreja, a munheca mesmo, igual está na Bíblia ali, ó. Não chama. Eu morava sozinho. Então, eu olhava para um lado, parede branca, para o outro, parede branca, para o outro, parede branca, e só tinha meus livros, um computadorzinho, um coisinha lá. E aí, o que eu fazia? Eu tomava chimarrão. E aí, nessa de tomar chimarrão, eu ficava orando, eu ficava conversando. Aí, para dar tempo de eu ouvir Deus falar, ó, a minha estratégia, que eu só falava. Aí eu fiz assim, acredite se quiser, é a minha fé, tá bom? Aí, você pode explicar para mim o processo químico, que se você não tomar vai sugar, vai evaporar, mas a minha fé não diz isso, é a minha, não estou falando para você crer nela, é a minha. Aí eu enchia a cuia até na boca para chegar a derramar. Eu falei assim, Jesus, então agora é sua vez de tomar. Eu vou conversando. O senhor vai tomando e vai conversando. Aí eu ia falando, e a água ia diminuindo. Só que chegou na metade, parou de diminuir. Não diminuiu mais. Eu falei assim, Jesus,
não dá para o senhor tomar mais ligeirinho que eu estou com pressa, que eu estou querendo tomar também? Aí eu enchi até a boca de novo e eu mesmo tomei. Falei, o senhor demorou, então estou com vontade, então vou tomar. Por quê? Porque a gente não tem paciência para ouvir o que Deus tem para falar. Então que a sua prática de oração a partir de hoje seja diferente. Que você vá orar esperando Deus falar com você, ouvir a voz de Deus. Não é só abrir a boca e falar. Você precisa ouvir a voz de Deus. É uma igreja que precisa ouvir a voz de Deus. Porque era a igreja que pensava que estava rica, vou ser redundante nisso, que estava abastada, que estava tudo certo, que estava tudo tranquilo, e Jesus fez o raio-x dela. Não, está errado, você é morno, você não é nem quente, você não é nem frio, você disse que está rico, mas você está pobre, você disse que está todo cheio de roupona chique, mas você está nu. Não, você vai ser envergonhado, não é dessa forma, não é assim. É o que estava acontecendo. Então nós precisamos conciliar a nossa espiritualidade, tanto em casa quanto na igreja. Muitas vezes isso não acontece. Essa é uma situação que acontece, amados, com aqueles que já estão na igreja por muito tempo, e pode acontecer com os novos também. Mas Jesus sempre nos atrai ao seu amor incondicional e mostra o caminho que deve ser feito. Apocalipse 3,18. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, ou seja, para que o seu pecado seja limpo, para que o seu pecado seja apagado, e unja os teus olhos com colírio, para que vejas. O que isso significa? Que Jesus está nos chamando para uma renovação imediata. Ouro provado no fogo, de forma simples, significa a pureza de coração, a pureza de alma. Esta é a verdadeira riqueza. Jesus está nos chamando para a restauração da dignidade. Significa vestes novas para cobrir a nossa vergonha. É o exemplo do filho pródigo. O que o filho pródigo fez? O cidadãozinho chega lá para o pai: ô pai, dá o dinheiro aí da herança. Mas rapaz, dá o dinheiro. Aí o pai dá o dinheiro para ele. Ele vai como? Rico e abastado. Uhul! Tem dinheiro no bolso. Agora eu posso gastar do jeito que eu quero. Posso ir para as baladas da época, não sei como é que era. Posso ir para as festas, posso ir para isso, posso ir para aquilo, posso ir para não sei que canto. Aí chega lá o abençoadinho rico e abastado, gasta todo o dinheiro, aí vai comer com o quê? A comida dos porquinhos. Tá o quê? Cego, pobre e nu. O que ele faz? Volta para a casa do pai. Resumindo a história, quando o pai o encontra, vê de longe, vai ao encontro dele, dá o quê? Um anel para renovar a aliança, dá uma sandalinha para o abençoado para renovar os passos, e dá uma roupa nova para tirar a vergonha do filho. Em outras palavras, você foi reintegrado na promessa. Em outras palavras, é o seguinte: você gastou tudo, mas como você voltou para casa, você está reintegrado na promessa. Ou seja, aquele filho gastou, mas o pai vai dar a promessa para ele de novo, a herança para ele de novo no final. Jesus está nos chamando para um avivamento, uma nova visão, ver com clareza o que está acontecendo, a nossa realidade, a nossa volta. E unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Porque nós precisamos ter uma visão espiritual, discernimento espiritual das coisas. É os abençoadinhos do caminho de Emaús. Está lá tudo triste, desenchavido, igual eu estava falando aqui, né? Qual que é a realidade deles? Está lá, e nós pensávamos que ele era a esperança de Israel. Nós pensávamos que fosse ele que ia redimir Israel. Aí aparece o peregrino, o próprio Jesus do lado, parecido com a igreja de Laodiceia, está aparecendo aqui. O que vocês estão conversando? Ah, você é peregrino, aquela ladainha, a autocomiseração, o sofrimento, a dor, né? Oh, minha vida é tão difícil, é tão complicado. Vai ter gêmeo no avião para você ver o que é complicado, né? É tão difícil, oh meu Deus. Aí Jesus aparece do lado,
vai caminhando, vai restaurando a fé, vai exortando a palavra, processo de coach, de aconselhamento. É assim, estava escrito nas Escrituras que o abençoado vinha, que ia caminhar com o povo, ia morrer, ia ressuscitar, quase faltou falar, estou aqui, na frente de vocês. Aí chega lá, no Emaús, entra, aí o que aconteceu? Na intimidade, na comunhão da casa, parte o pão, e o que aconteceu? Abriram-se os olhos e viram. Aí voltaram para Jerusalém anunciando: Jesus está vivo. É que Deus está falando para mim, para você, para a igreja de Laodiceia: unge os teus olhos com um colírio, para que veja a realidade espiritual à sua volta. Unja os teus olhos. Você está pensando que está vendo tudo, que está tendo discernimento, e não está. Está cego. Está cego. Parece uma situação de desconforto, amados, Jesus falando com essa igreja. Mas a palavra diz no texto: eu repreendo e disciplino a todo quantos amo. Significa que Cristo forja o nosso caráter e nos chama ao quebrantamento. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em outras palavras qual é a sua condição espiritual hoje? Como está a sua intimidade com Jesus? O que tem roubado a sua comunhão com Jesus? O que tem impedido você de rever as suas prioridades espirituais, principalmente sobre Cristo em sua vida? Vou repetir: qual é a sua condição espiritual hoje? Como está a sua intimidade com Jesus? O que tem roubado a sua comunhão com Jesus? O que tem impedido você de rever as suas prioridades espirituais, principalmente sobre a sua vida em Cristo? Se esses pensamentos que citei antes, entre outros, ou situações têm acontecido em sua vida com você, cuidado. A frieza espiritual, por mais aparente que seja, torna-se indiferente. Toma conta da mente e do coração. Não permitas, em hipótese alguma, que isso aconteça. Corra de volta para os braços do Pai, corra de volta aos braços de Deus. Não deixe o amor, a chama se apagar. Deus ama você de forma extraordinária, de forma especial. Conhece a sua vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos e te chama pelo nome e diz: tu és meu. Quando Jesus chega para a igreja de Laodiceia, Ele não está simplesmente dando pito nessa igreja, Ele está falando: essa igreja é minha, essa igreja é minha, eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar de novo. Eu conheço a sua realidade. Você está falando uma coisa, está fazendo uma coisa, mas a realidade é outra. Não é por aí, não é bem assim. Não deixa a chama apagar, porque a nossa chama apaga muito fácil. A nossa fé, a nossa espiritualidade, ela se acaba facilmente. Vem a luta, vem a tempestade, vem a dificuldade, vem todos os problemas e de repente acaba. Quantas pessoas que congregavam aqui com você, que amava Jesus aqui com você, que sentia Jesus com você, que chorava com você, que orava com você, hoje saíram da igreja, não está mais na igreja, porque se envolveu com questões erradas. Essa igreja é preciosa aos olhos de Deus, e Deus não quer que ela se acabe. Deus quer que essa igreja triunfe para a glória dEle, para a unção dEle, para que o nome dEle seja glorificado através de vocês, não por vocês. Você não é insubstituível. E muitas vezes nós pensamos que somos insubstituíveis. Vou te dar um exemplo bíblico que você não envolve Golias, mas envolve Davi. Olha, eu coloquei Davi no meio, não é? Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Vamos resumir. O que Deus falou para ele? Estou tirando o meu reinado de você, o seu reinado de você, estou te dando para o seu próximo, que é melhor do que você, porque o coração dele é meu. Deus substituiu Saul por Davi, porque Saul se perdeu. E às vezes a gente pensa: sem mim não funciona, sem mim não vai dar certo.
Você está muito enganado. Sem Jesus não dá certo. Sem a unção de Jesus na sua vida é que não dá certo. Sem a presença de Deus nessa igreja é que não dá certo, não é sem a sua. Você é importante sim, você é especial sim, você foi criado à imagem e semelhança de Deus sim, você compõe a história e a estrutura dessa igreja sim, mas se a sua vida não estiver centralizada no que Deus quer, você não passa de um metal que só faz barulho. É o que Deus está falando, conheça as suas obras. Você pensa que é, você pensa que faz, você pensa que, mas não é por aí. Não é por aí. Não deixa a chama apagar. Eu não sei como que está o seu coração, por isso a pergunta. Conforme a letra lá do cântico, não deixa a chama apagar esta chama do Espírito, mas põe a lenha no altar, deixa o fogo aquecer. Não saia daqui sem resposta, este é o seu lugar. O anjo chegou e quem veio buscar vai levar. Então, não deixa a chama apagar, a chama do Espírito. Não saia daqui sem a resposta que Deus está te dando, individualmente e como igreja. A chama apagou? Está deixando de queimar o seu coração? Qual que foi a experiência de John Wesley? O coração aquecido. Isso fez diferença na vida dele. A palavra do Senhor diz: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e vos farei mudar a vossa sorte. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por esta razão, ele fez o convite à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Este versículo ele traz alguns detalhes importantes. Qual que é? Quando alguém bate na nossa porta, na porta lá da nossa casa, às vezes nós adotamos alguns comportamentos, mais ou menos assim. Talvez você se enquadre em algum, talvez não. Chegou uma pessoa lá na sua casa, bateu na porta. Fulano, cadê a dona Odirma? Eu não gosto de chamar ela de Odirma, é só Dilma, sei lá. Então é Odirma mesmo, que está o nome lá. Chega lá, não estou falando que ela faz isso, mas a senhora vai receber a cruz agora, minha cruz. Chega lá, dona Odirma, tem café? Porquinho? Eu não gosto de porco, né? Tem café? Tem porquinho? O que você faz? Dona Odirma, nós atendemos ou não? Abrimos ou não? Ou só abrimos a porta? Atendemos de longe, não convidamos para entrar, só recebemos lá. Ou quem será que está batendo numa hora dessa? Logo agora, na parte final do filme, na parte final da suposta novela, no seriado, agora que eu estava na parte final do joguinho que eu gosto de jogar, logo agora, deixa eu quietinho aqui, né? Ou você deixa batendo até a pessoa desistir ou chamar, quem sabe vai embora. Ou vai lá no cantinho, sabe aquele cantinho da cortina? Você vai lá no cantinho da cortina assim, ó, dá aquela erguida, só de levinho, só para parecer a menina do zóio. Não é do olho, é do zóio. Só para abrir. Vocês estão se identificando, eu sei como é que é. Só dá aquela para não ver piscando, porque se ver piscando quem está lá fora, deu BO. A pessoa vai saber que você está lá e não quis atender. Quem já fez isso? Quem tem coragem? Vai lá, o doutor não, o doutor é sério, né? Quem fez? Pode erguer. Deus conhece seu coração, sabe o que você fez. Pare de mentir. É assim que acontece. Ou só abrimos, a pessoa entra, mas é só formalidade. Entra, seja bem-vindo.
Você quer ver deixar o invocado é quando eu estou jogando o tal do Clash Royale, aquele joguinho lá, que eu sou bom. E a Vanessa me chama para ela desabafar. E eu perco a batalha. Cidadão, eu saio pisando duro. Fala! Agora que perdi, fala! Aí ela desiste de falar. Porque ela fica magoada que eu não dei atenção para ela. Né? Que o joguinho é mais importante. E ela fica brava. Cidadão. É Jesus. Filho, deixa eu entrar aí e conversar com você. Porque entrar é só o primeiro passo. Por isso Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Mas você pode só chamar para ficar na sala ou só na entradinha ali da porta. Ou você pode falar, entra, vem para o interior da casa, vem ceiar comigo, vem participar comigo, vem ter esse momento comigo. É isso que Jesus está falando. Ceiar é outro nível de relacionamento. É estar na mesa, é comunhão, é conversa, é intimidade. Falamos sem ponderações, sem reservas. É isso que Jesus quer conversar com você. É isso que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Eu quero conversar com você, coisa simples, coisa séria. Eu quero me alegrar com vocês. A minha presença é fundamental. A presença de vocês também é fundamental. Somos uma comunhão, somos um corpo. Não é só bater. Jesus está batendo aí no seu coração, por mais chavão que seja a palavra. É renovação para você hoje. Zaqueu provavelmente sabia e entendeu esse princípio quando ele disse a Jesus, quando Jesus disse para ele, Zaqueu, hoje me convém ficar na sua casa. Zaqueu é um homem que vive paralelamente à realidade ou o princípio da igreja de Laodiceia. Como assim, pastor? Falei lá no diagnóstico. Era republicano, chefe dos cobradores de impostos, muito rico, tirava vantagem das pessoas, mas era considerado um traidor, um pecador, um homem miserável e odiado por todos, por mais riqueza e posição que tinha, mas que não lhe dava dignidade de vida. O homem era rico, mas o homem andava para lá e para cá. Quem viu aqueles desenhos de criança de Jesus, ele fica indignado, ele vai para cá, ele vai para lá. E a mulher, o que você tem, homem? Eu preciso de ver Jesus lá no desenho. Eu preciso de ver Jesus, eu preciso de encontrar Ele, porque Ele vai mudar a minha vida. O povo fica me chamando de traidor, o povo fica chamando eu de anãozinho, de pequenininho, o povo fica falando que eu não sou filho de Abraão. Eu tenho sentimento, eu tenho vida. É claro que eu dei umas roubadas, mas eu preciso de Jesus na minha vida. É claro que talvez você dê umas coisas aí, mas você precisa de Jesus na sua vida. É que Zaqueu está dizendo, eu preciso. Não é a posição social em si, não é a posição aqui na igreja em si. Eu participava de uma igreja, que eu pastoreei bem no começo, aí os irmãos tinham um negócio de que tinha que receber a unção, que tinha que pegar lá o vidrinho e... tinha que ungir, pastor Juninho. Mas por que você quer que eu unge você? Que é para mim ter autoridade, para mim ir lá na casa do irmão e disciplinar ele, evangelizar ele. Mas rapaz, o foco está errado, não é isso não. Então não é a posição, querido. Unção sem a ação do Espírito Santo é só óleo, você vai ficar só melado. Não vai produzir efeito nenhum. Jesus quer é o nosso coração. Jesus quer a nossa vida. Mas com tudo isso, Zaqueu tinha algo especial que ninguém sabia, apesar dessa realidade. Tinha sede por Jesus, queria conhecê-lo. Zaqueu parece acreditar que Jesus é a solução para a situação espiritual e relacional. Pois quando Jesus está em sua cidade, procurava ver quem era Jesus. Talvez já tivesse ouvido falar quem era e o que ele fazia, mas ainda não o conhecia. Nessa procura, teve dificuldade por causa da sua estatura. Mas Zaqueu, fazendo o seu planejamento, Zaqueu, ignorando as dificuldades da multidão, corre na frente da multidão, sobe na árvore, chamando a atenção para si. Jesus passa por ali, ele luta, ele busca, tinha convicção do que queria, conhecer Jesus, estar com Jesus. Zaqueu consegue,
passando naquele lugar e olhando para cima, disse Jesus: Zaqueu, desce, porque hoje me convém que eu fique em sua casa. Jesus quer ficar na sua casa. Jesus quer ficar na sua vida, no seu coração, na sua alma. Desceu depressa, sem adiar, sem relutar, e recebeu com alegria. É isso que Jesus está dizendo: se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Zaqueu ouviu a voz de Jesus. Você está ouvindo a voz de Jesus? Está escutando o que Ele te fala? Está interessado no que Ele tem para você? Está chamando a atenção de Jesus para você? Zaqueu ainda enfrenta o desprezo da multidão. Lucas 19:7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrará para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu permitiu que Jesus entrasse em sua casa, em sua vida, em sua família. Conforme a letra daquela música, mexe com a minha estrutura, com o meu espiritual, com o meu relacional, com o meu emocional, com a minha família, com a minha finança, com a minha vida econômica. E o resultado deste encontro com Cristo teve renovação, uma transformação imediata. Versículo 8 de 19 de Lucas. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Significa, para ir finalizando, amados, a porta foi aberta. A ceia aconteceu na casa e na família de Zaqueu, e Zaqueu foi agraciado pela presença de Jesus, e disse Jesus: hoje veio salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu agora conhece Jesus, tem intimidade com Jesus. Zaqueu não era morno, queria estar com Jesus, viver com Jesus. Zaqueu tinha e teve a sua vida renovada no Senhor. Você que está na igreja há muito tempo, ou você que está iniciando, abra a porta do seu coração. Abra a porta da sua casa, da sua vida. Abra a porta dessa igreja e participe da ceia com Jesus. A igreja de Laodiceia não tinha planejamento de transformação, só as orientações de Jesus, mas não houve uma resposta, porque a história bíblica não diz isso. Mas Zaqueu tinha sede e foi ao encontro e ele achou. Você tem sede? Essa igreja tem sede? E por fim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono do meu Pai, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como que está a sua vida hoje? Como a igreja de Laodiceia? Ou como Zaqueu no processo? Como que está? Indiferente de qual seja a situação, hoje é o tempo, hoje é o momento de renovar a chama. A intimidade com Jesus renova a nossa vida e transforma a nossa igreja. A intimidade com Jesus transforma a nossa vida e renova os propósitos, ou transforma os propósitos da igreja. Eu convido você para orar, em nome de Jesus.